Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando do tempo da reflexão. Hoje o nosso tema, reforma íntima. Um outro pilar essencial para erguermos o edifício da nossa evolução. A colocação das águas é opcional. Quem optar em colocá-las, como sempre lembramos, ao final, após a fusão das energias, quando a espiritualidade nos presenteia com um passe, acertando, equalizando, energizando todos os nossos organismos, a água também será fluidificada, ou benzida, ou imantada, e assim complementará o passe. Mas é a opção de cada um, não é nada obrigatório. Até já, às 20 horas, na gratidão, apesar de não sermos dignos. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação. Conforme adiantamos na preleção inicial, hoje, segunda-feira, é o dia que nós somos convidados ao exercício da reforma íntima. Está ligado ao nosso livre-arbítrio. Está ligado à compreensão do que Jesus veio aqui fazer quando encarnou-se entre nós. Mas nós precisamos, assim, relembrar um pouquinho da nossa história como espíritos. Como chegamos aqui ao planeta Terra? Não podemos esquecer que existe uma história da nossa vida. Existe toda uma questão que já nos foi trazida, já nos foi esclarecida, e eu
como lhes digo, nós aqui falamos por intuição. E a espiritualidade nos orienta a adentrarmos a este assunto. A questão da raça adâmica, a questão de onde viemos. De onde viemos. Porque viemos de algum lugar. E hoje eu iniciarei, então, alguns apêndices apenas desta obra maravilhosa, no meu humilde modo de ver, leitura obrigatória para quem segue, para quem se diz cristão, para quem deseja chegar mais perto de Jesus. Nós vamos relembrar alguns episódios. E vamos começar no capítulo 3. Lembrando que este livro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, o seu guia, o seu orientador, o seu mentor. As raças adâmicas. O sistema de Capella. Lembrando que esse livro foi de 1938. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhado uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capella. Magnífico Sol entre os astros, que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre a Capella e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Leva 42 anos. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Mais um pedacinho. Um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da Capella, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX. Neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua, para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Foi assim
que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Lembrando que aquela turba somos nós, espíritos sofredores e infelizes. Esse texto é para nossa reflexão. Só lembrando o porquê que nós temos tanta dificuldade de fazer uma verdadeira reforma íntima. O porquê que nós não entendemos a mensagem do Cristo, que aqui compareceu por piedade, por compromisso de nos dar mais uma oportunidade pela sua misericórdia infinita. Notem bem que nós já viemos de uma outra origem, trazendo os vícios e os defeitos. Por isso que nós tivemos e temos tanta dificuldade de entender a lei do amor, a lei da irmandade, a lei do todos somos um, a lei de não julgar, de orar por quem faz alguma coisa errada, porque eu não preciso me desgastar. Eu sei que quem semeia colhe. Eu não preciso me desgastar. Eu não preciso odiar, eu não preciso desejar o mal, eu não preciso criar formas, pensamentos para gerar ectoplasma negativo, eu não preciso fazer nada disso. Eu oro, porque a colheita chegará a cada um de nós, a todos, inexoravelmente, seja quem for. Seja quem for. E esse texto está nos sendo trazido agora, porque neste tempo que nós estamos atravessando, novamente começa-se, eu não sei mensurar para vocês em questão de anos, mas começa-se novamente essa migração de espíritos para um outro orbe que já está totalmente preparado para receber esta comunidade que não entendeu a lei do amor e da misericórdia. Não é uma ameaça. Não é uma situação, ou você faz, ou eu vou te castigar. Não, não é nada disso. A lei do amor, ela diz o seguinte: vamos começar de novo. Vamos iniciar uma nova jornada, começando lá de trás, para que você tenha outra oportunidade. E teremos bilhões de oportunidades, mas sempre recomeçando. Então, esse entendimento é que talvez nós precisamos analisar um pouco como é que está o mundo, planeta Terra, que nós estamos vivendo. Nós praticamos a lei do amor? Nós praticamos a empatia, eu me preocupo com o próximo? Nós praticamos a lei do perdão? Não destilamos ódio, não segregamos, não separamos. Não ficamos criando doutrinas filosóficas para acomodar a nossa consciência. Parece que quem não segue aquela filosofia é do mal. Como diziam, tem o diabo. Como outrora aqueles que seguiam a doutrina espírita eram segregados, apontados. Mas não é nada disso. A doutrina que Jesus trouxe, ela não veio embasada numa religião. A doutrina de Jesus foi aquela que veio para a rua, para o povo sofrido, para o povo escravizado nos vícios, escravizado por senhores violentos, exigentes. E nós continuamos praticamente do mesmo jeito. 2000 e poucos anos se passaram e nós continuamos segregando, quer dizer, nós separamos. Parece que o branco, o negro, o amarelo, o hindu, o asiático, seja quem for, não é igual um ao outro. Nós não temos o mesmo pai, não temos o mesmo DNA espiritual, nós somos espíritos à parte. Alguns são agraciados porque seguem uma filosofia. Outros, todos, não prestam.
não são do bem. Ou está no meu time, ou não serve. Notem que isso é um sinal de egoísmo. Isso é um sinal que nós não entendemos o que Jesus veio fazer aqui. Isso é um sinal que nós precisamos urgente, a toque de caixa, ainda temos essa oportunidade, ainda temos. Por isso os irmãos da luz estão insistindo. Se você aplicar na sua vida um pouquinho que seja, uma mudança de rumos, buscando levar a lei do amor, da concórdia, da irmandade, você ganhará muitas vidas. É exponencial o negócio. Agora, se nos recusarmos, se nós acharmos que vamos continuar aqui ad eterno, desencarna, vai para o umbral, sai do umbral, volta aqui para a matéria e começa o gozo de novo. Ah, não, deixa para a próxima encarnação, na próxima eu vou ver o que eu faço. Isso tem um limite. E o limite é agora. O limite está chegando. A espiritualidade nos avisa. Não sou eu que estou a dizer. Isto é um convite para quem desejar ler. Tem uma obra maravilhosa, através da psicografia de Divaldo Franco, por Manuel Filomeno de Miranda, que chama, que fala a respeito dessa transição planetária. Interessantíssima de ser lida. Para a nossa reflexão. Notem bem, nós temos conhecimento, temos fonte de pesquisa. Lembrando que lá em 1915, somente os padres que poderiam ler a Bíblia. A Bíblia não era pública, a Bíblia era de exclusividade dos clérigos, porque era considerado uma obra onde poucos eleitos poderiam entender o que Jesus falou. E olha que ela foi toda adulterada. Mas isso não importa. Isso é um capítulo à parte, porque a verdade sempre surge. Hoje não. Hoje nós temos o conhecimento aberto. Hoje nós temos a internet, nós temos o Google, nós temos fonte de pesquisa, diversas fontes, comprovações, dados históricos. Nós temos uma série de situações que nos convida ao conhecimento. Qual a diferença que existe? Quando fala Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. Conhecer uma coisa, conhecer os ensinamentos do Cristo é 5%. Praticar os ensinamentos do Cristo é 95%. Isso é sabedoria. Eu pego o conhecimento, transformo numa experiência de vida, aí eu posso dizer, eu ganhei sabedoria. Então a reforma íntima é isso. É um convite a entender que nós precisamos finalmente despertar para esses ensinamentos que o Cristo nos trouxe. E insisto, não é em forma de ameaça, não é em forma de achar que nós vamos ser extinguidos, que nós vamos ser extintos, que tudo vai desaparecer. Não. A vida não cessa. O que fica é a matéria, o espírito continua vivo. Ele simplesmente faz uma transição. E nós precisamos praticar isso. Jesus trouxe uma linguagem mais tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que qualquer um de nós não precisa ser letrado. Lembremos que até 1945, 55% da população brasileira era de analfabetos. Não precisa ser letrado para entender o que Jesus falou. Não precisa ter pós-doc, não precisa ter feito mestrado. Não, é uma linguagem simples, parábolas, coisas que eu entendo. E lembrando que o meu espírito possui um grau, uma capacidade de interpretar os ensinamentos de Jesus com um altíssimo nível, maior do que todos os conhecimentos que nós possuímos está dentro de nós. Basta deixar que ele despertem.
Basta deixar o medo de lado. Basta entender que o momento é de reflexão. Por que é que chegou esta pandemia? Lembremos que aqui na leitura existem governadores do cosmos. Chegou para nós refletirmos. Tirou o chão dos nossos pés. E notem que nós temos ainda um segmento da população que não aceita, que não entende. Ele quer que volta tudo como era antes, como se não tivéssemos a oportunidade de uma renovação. E assim é a progressão. Não adianta nós querermos ou não querermos. Por exemplo, você pode não querer, mas amanhã o sol vai nascer. Depois da manhã a mesma coisa. Você pode não querer, mas ele vai estar lá, soltando um novo dia, novas oportunidades, novas reflexões, novos momentos. Não adianta eu achar que eu vou ficar nesse mundinho aqui, porque eu não vou levar nada. O que nós vamos levar? As coisas do Espírito, a evolução, a capacidade de amar, de ajudar, de auxiliar. É isso que nós vamos levar. Então, dessa forma, nós estamos sendo convidados a combater o nosso egoísmo. O egoísmo é a maior chaga que nós trazemos. É a maior chaga. Não mexa no meu queijo. Sucesso. Best-seller. Não mexa no meu queijo. Ema, 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 cada um com seu problema. Esquecendo que nós fazemos parte do todo. Quando alguém desse todo está sofrendo, está passando fome, está passando frio, está lá desalentado, desanimado, escravizado, eu sinto isso. Posso estar lá no maior nível de riqueza que a matéria possa me proporcionar. No maior. Não temos ideia, mas que eu tenha ele lá no pico da pirâmide. Eu também estou sentindo isso. Isso vai me trazer vazio existencial. Isso vai me trazer percepção de que eu posso comprar, eu posso ter, eu posso possuir, mas eu não sinto harmonia, eu não sinto aquela luz que brota dentro de mim. Eu não sinto aquilo que sentem aqueles que já adquiriram a capacidade de amar o seu semelhante, de estender a mão, de saber que não vai ganhar nenhuma láurea, não vai ser citado em nenhum livro, não vai ser citado em nenhuma matéria, nenhuma revista, nenhuma reportagem, mas o prazer de estar ajudando, porque quando eu ajudo, quando eu amo o meu semelhante, Jesus está do meu lado. Ele se acende dentro de mim. Ele me proporciona um novo caminho. Aí eu passo, eu sinto que as minhas células, eu sinto que tudo vibra dentro de mim. Me sinto vivo, feliz. Me sinto alegre. Porque para quem faz não é nada, mas para quem recebe tem um significado maravilhoso. Porque a presença, às vezes a pessoa fez uma oração, fez uma súplica, e nós ali, meio sem saber, nós somos usados como instrumento para ajudar aquela pessoa naquele momento difícil da vida dele. Nem sabemos direito o que nós fazemos, mas vamos agradecer, vamos servir de instrumentos. Por isso, na nossa prece de hoje, nós vamos orar, pedindo a Deus que possa, apesar de todos esses defeitos que nós possuímos, se nós toparmos essa reforma íntima, um início, nós sempre fazemos uma analogia com uma grande caminhada. Toparmos os primeiros passos, vamos nos oferecer. Porque é interessante essa questão do amor, porque eu não preciso concluir a minha jornada primeiro para depois me tornar um instrumento. Não, é concomitante. À medida que eu vou caminhando, as oportunidades já vão surgindo. Ali, juntinho. Eu dei um passo, já existe oportunidade. Porque alguém está estacionado ainda.
alguém está parado. Então que nós aprendamos a não julgar, que nós aprendamos a não emitir ondas de ódio, de segregação, de separação. Quando eu for falar da filosofia religiosa que eu optei em seguir, que eu não perca o meu caminho achando que eu sou melhor do que os outros. Não somos. Nós optamos porque é o que gostamos. Como disse, é uma coisa muito interessante para quem não sabe. Leonardo Boff um dia foi conversar com o Dalai Lama. E lá ele fala: Dalai Lama, qual a melhor religião do mundo? A pergunta que ele faz. E o Dalai Lama lhe responde: aquela que te leva mais próximo de Deus. Essa é a melhor religião do mundo. Talvez ele estivesse esperando que ele dissesse que era o budismo, mas não. Então a melhor religião do mundo para nós é aquela que nos leva mais próximo de Deus. Não adianta nós fazermos como os fariseus. É uma insistência essa história dos fariseus. Não adianta fazer culto externo. Não adianta sair com a Bíblia, com todo respeito, embaixo da mão. Não adianta sair com o livro dos Espíritos embaixo do braço. Não adianta ficar assistindo palestra espírita. Não adianta. Porque se entra aqui e sai aqui, não adianta nada. Acho lindo, fico emocionado, fica emocionada. Mas e a prática? E a sabedoria? Então, reforma íntima, ela pressupõe que nós vamos finalmente dar os primeiros passos. Precisa de coragem, determinação, precisa talvez lutar contra um sistema que nós estamos viciados há milhares e milhares e milhares de anos. Mas eu posso romper isso, sem brigar com ninguém, sem enfiar a goela abaixo nada para ninguém, porque a partir do momento que eu decido caminhar ao lado de Jesus, vou me lembrar de umas coisas que ele disse sobre isso. Se alguém te fizer caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Não reclames. Não se queixe. 1000 porque você pediu e 1000 porque eu quis. Se alguém te bater numa face, vire-lhe a outra. Não é ficar apanhando, sendo espancado. Não é nada disso. Se alguém te ofender, ore pelo seu ofensor, porque ele está plantando uma semente. Ele vai colher. Se alguém fez algo que você acha que está em desacordo com a lei do amor, não tem empatia, não tem importância, não sabe direito o que está fazendo, não julgue. Não caia na frequência dele. Ore por ele. Ore. Assim nós não vamos colaborar para que o mal, que está tão enfronhado, está tão assim, é uma coisa sistêmica dentro de nós, que possamos começar uma grande limpeza através de um processo de caminhada, passo a passo. Alguns terão um passo de 80 centímetros, outros terão um passo de 50 centímetros. Outros terão um passo de 10 centímetros. Outros terão um passo de 1 milímetro. Mas não importa. Eu me mexi. Eu comecei a buscar. E a luz adentra junto de nós. Porque a luz está aqui conosco. Ela não está longe. Ela está aqui. E é isso que nós vamos refletir sobre a reforma íntima. Gratidão. Vamos fazer a nossa oração. E nesse momento, eu convido a todos para que descruzemos pernas e braços. Eu convido a todos e a todas que possamos inspirar profundamente, equalizando as nossas mentes, porque iremos conversar com Deus. Iremos conversar com o Pai, com o nosso Criador, com aquele que nos permitiu aqui estar no nosso desenvolvimento espiritual. E assim,
Antes de iniciarmos este momento, nós vamos fazer um mantra da gratidão. Senhor Deus, Pai misericordioso, neste dia gracioso, eu te peço, Senhor, permita-me dirigir-me a todas as minhas encarnações, que eu desejo ardentemente, finalmente entender que preciso ter a humildade de pedir perdão a quem quer que eu tenha ofendido, inclusive nesta vida que estou a viver, que estou, Senhor, tendo a oportunidade de crescer e de aprender a amar. Eu peço perdão àqueles que eu abandonei, que eu fiz sofrer, que eu usurpei, que eu induzi a erros e situações que levaram-nos a colheitas amargas e difíceis. Senhor, gratidão por permitires que eu receba as tentações, as provações. Permita-me, Pai, que cada vez mais, diante da Tua luz, eu possa, Senhor, entender que são sementes que estou a recolher. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Gratidão. 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 E assim, Senhor, diante desta leitura, desses conhecimentos que estão sendo despertados novamente em nós, não são novos para nós, fazem parte da nossa história. Necessário se faz que entendamos que a nossa história está presente na nossa vida e que não teremos como desvencilharmos-nos dela. Habitantes de outros orbes fomos aqui trazidos pela oportunidade misericordiosa de entendermos e recebermos e prosperarmos na luz eterna. Com a vinda de Jesus, magnífico movimento tomou conta de cada um de nós. Recebemos no nosso DNA espiritual uma grande luz que está talvez dormente, mas basta que desejemos, basta que tenhamos coragem, força e determinação, e Jesus vai nascer em nós. Ele vai germinar, ele vai crescer, ele vai nos tornar espíritos iluminados, espíritos que seguirão em paz, porque estaremos seguindo os teus ensinamentos, Jesus de Nazaré. E assim, nesta noite venturosa, aqui estamos, Senhor, a implorar-lhe misericórdia, mas que tenhamos conhecimento para podermos, enfim, ganharmos a sabedoria. Depende só de nós. Eu sou o provedor, o mentor. Eu sou aquele que é responsável pela nossa evolução, pela minha evolução, não outro. E tenho o poder, pelo meu livre-arbítrio, de escolher o caminho que eu desejo caminhar. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, vamos à oração, na fusão das energias, quando a espiritualidade presente ao lado de cada um de nós vai nos trazer, enfim, a sua luz, o seu amor, a sua paz, enfim, o estímulo que basta que nós deixemos tomará conta de nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.
Lembrando que amanhã, com a permissão de Deus, sempre com a permissão do Pai, o nosso momento de oração e meditação é voltado para o equilíbrio dos chakras e o autopasse. E vamos orar agora pelo nosso país, pelo globo, por todos aqueles que, direta ou indiretamente, estamos sendo afetados por este momento de reflexão, através deste vírus que está a nos visitar. Vamos orar. Senhor, sabedores do poder da oração feita com o coração, estamos aqui orando pelo planeta Terra. Estamos orando, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Estamos orando por todos aqueles que estão sendo visitados por essas situações de resgate, Senhor. Não sabemos os seus desígnios, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E diante dessa inexorável verdade, Pai, sabemos que os irmãos de luz estando ao nosso lado, nada temeremos, que possamos nos unir em torno das famílias que tiveram seus entes queridos em retorno à pátria espiritual. Que eles, Senhor, recordem-se dos seus ensinamentos. E assim sendo, oramos por aqueles internados em situação de aflito, de necessidade de auxílio. Oremos por aqueles, Senhor, que sequer conseguem essa consideração, mas a luz infinita do amor estará do nosso lado e nada temeremos, porque sois o nosso pastor e nada nos faltará. Jesus, que possamos finalmente compreender, não pela necessidade de negociarmos contigo, mas sim para que a luz finalmente possa germinar em mim e possamos ganhar a sabedoria na prática dioturna do amor ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas. Que a paz esteja com cada um de nós, por agora e todo sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Que Jesus abençoe. Lembremos-nos, a nossa oração penetra o cosmos. Se você tem alguém precisando de ajuda, ore com fé. Deus vai ouvir, vai ajudar, porque o amor nunca se nega a atender uma oração, um pedido, quando feito pelo coração. Gratidão a todos, um grande abraço. Deus abençoe.